Mas eu acredito de verdade que você quer ter um encontro com o Senhor. O Senhor está aqui nessa noite. Que o seu coração esteja liberado. Que o seu coração esteja à disposição do Espírito Santo nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Evangelho de São João, capítulo de número 15. Amém? Essa palavra o Senhor me trouxe um tempo atrás, estava pregando lá na nossa congregação, Dona Benta. O Senhor me encheu o coração com essa palavra, depois tornei a ministrá-la lá na nossa igreja em Itaquá. E eu tenho pensado muito nessa palavra e nas verdades que aqui se encontram. E é isso, meu irmão, como é que a gente não vai ser abalado? Aqui está a resposta, João capítulo de número 15. Como é que nós não seremos abalados? João capítulo de número 15, versículo 1 até o versículo de número 16. Vamos ler 16 versículos, amém? Capítulo 15, Evangelho segundo São João. E eu gostaria que, enquanto a gente lesse, que você prestasse atenção numa palavra, que eu já falei aqui as outras vezes que eu já preguei esse capítulo, tantas vezes. E eu gostaria de novo que você, se puder até marcar, você marque. As vezes que nós leremos a seguinte palavra: permanecer. Qual palavra? Qual palavra? Permanecer. Esta palavra, na versão corrigida, em algumas Bíblias mais antigas, elas não virão assim. Nas Bíblias mais antigas, ela virá estar, ficar. Elas são sinônimas. Amém, irmãos? Então, a palavra que eu quero destacar é permanecer. Mas, às vezes, esta palavra ela virá em algumas Bíblias com o estar. Vocês estão em mim, eu estou em vocês. O verbo estar. Amém? E outras vezes, ficar. Entenderam a minha fala? Eu gostaria que, ao lermos, que você ficasse atento com relação a estas palavras: permanecer, estar, ficar. Amém? Porque só isso, somente isso, já será uma grande lição para nós. Uma grande lição para nós. Só em observarmos estas palavras. Amém? Tendo dito isto, leiamos o texto. Vamos ler o capítulo 15. Eu sou a videira. Quem está falando isso? Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Temos duas informações aqui tremendas. Que Jesus é a videira, é esta árvore. Ele diz que o pai dele, o Deus Pai, é o agricultor. Em uma versão revisada, uma outra versão que quase não tem hoje em dia, diz que é viticultor. O que tira a vida da videira, o viticultor. Então aqui já temos informações tremendas. Que Jesus é esta árvore frutífera. E que o pai dele, o nosso Deus, o Deus Pai, é o agricultor. É o que coloca a mão, é o que mexe com a terra, é o que vai podar. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Informações tremendas para o nosso entendimento aqui já. Verso 2: todo ramo que estando em mim, olha aí, estando em mim, não der fruto, ele corta. Quem corta? O agricultor ou a videira? O agricultor, o Deus Pai corta. Bom, vamos lá, olha para mim um minutinho. Vamos lá. Quem é a videira? Jesus. Quem é o agricultor? O Pai. Quem é o ramo? Quem é o ramo? Nós. 3 informações tremendas para o entendimento. Você então é o galho, é o ramo. Amém, irmãos? Tá bom assim? Esse galho fora da árvore tem vida? Olha bem, presta atenção, hein, ó.
Esse galho fora da árvore tem vida? Não, não tem vida. Não é nada. É apenas lenha para ser queimada. Então continuemos, versículo 2. Todo ramo, que somos nós, vocês já entenderam, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa. Ele que limpa. Então ele corta ou ele limpa. O nosso Senhor, o Pai, ele corta ou ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, olha o verbo estar, já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, vai contando, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós quem escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vulo conceda. Amém? Amém, irmãos? A leitura por si só já é muito explicatória, ela por si só. Mas veja, você acha que repetir essa frase tantas vezes é de bobeira? Não tem nenhum significado? Olha para mim, por gentileza, olhe para cá. Acha que aparecer tantas vezes esse verbo, disfarçado em ficar, em estar e permanecer, você acha que essa repetição exagerada, só o permanecer aparece 11 vezes ali, fora o ficar e o estar? 11 vezes, só até onde nós lemos, só até o versículo 16. Então, você tem que perguntar qual é o significado, o que está por trás disto, o que está por trás destas palavras tão repetidas. Quem está me ouvindo ainda? Quem está me ouvindo ainda nessa noite? Por que se repete tanto? O que está por trás desse permanecer? Através dos resultados, vamos ver aqui no texto o resultado de se permanecer, de ficar, de estar colado, de estar grudado. Vamos ver aqui alguns resultados disso daqui, olha. Primeiro resultado está no versículo 3. Primeiro resultado no versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra.
Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Primeira coisa, quando eu permaneço lá, nele, eu fico limpo. Primeiro resultado é ser limpo. Por quê? Porque no fim das contas, o permanecer nele é permanecer no que ele fala. Diga no que ele fala. Diga permanecer no que ele diz. Primeiro resultado é ficar limpo. É a gente ser limpo. Irmãos, quantas vezes você já errou com relação a Deus? E eu também. Quantas vezes eu já errei, já falhei? E tive que me voltar para Deus arrependido, chorando, soluçando, implorando, Deus me perdoe. E por que eu sei que Ele me perdoou? Porque a palavra diz que se a gente se voltar para Ele, Ele se volta para nós. Porque a palavra diz que se nós pedirmos perdão, Ele nos perdoará. Ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra dele fala que Ele perdoa. A palavra diz assim: enquanto vocês estiverem longe de mim, eu estarei longe de vocês, mas quando vocês voltarem para mim, eu me volto para vocês. Quando você peca, quando eu peco, nós nos afastamos de Deus. Então quando eu tenho a palavra no meu coração, quando tem a palavra aqui dentro, ela me limpa. Como é que ela me limpa? Ela me ensina, ela me convence, ela me instrui. Primeiro resultado é você ser limpo. Você nunca será limpo sendo religioso, meu irmão. Nunca seremos limpos sendo meramente religiosos. No verso 5, outro resultado de se permanecer: dá muito fruto. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O segundo resultado, dar muito fruto. E dar fruto aqui, meu irmão, veja lá, olha muito bem lá, ó. Esse dá muito fruto, não é muitos frutos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que fruto que é esse, meu irmão? No nosso caráter, no nosso procedimento. Aquilo que você errava, sexta-feira eu falava que o nosso pecado geralmente é pecado contra o conhecimento que nós temos de Deus. É aquilo que você já conhece. Pecado não é pecado até que você conhece que é pecado. A Romanos 7 fala isso. Eu não sabia que era pecado até que eu ouvi a lei e a lei me disse: pecou, aí eu pequei. Quando eu conheço a palavra, eu sei que eu pequei, logo eu procuro me corrigir. Então o segundo resultado aqui é dar muito fruto. É o seu caráter estar limpo. É você olhar para si mesmo e falar: puxa, eu tenho errado. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu estou aqui na igreja ouvindo a palavra dos meus irmãos pregando e eu me convenço: puxa, errei com a minha esposa, errei com os meus filhos, deixa eu mudar aqui o meu procedimento, porque a palavra me ensinou. Hoje pela manhã, o nosso irmão Johnny falou uma palavra aqui, meu irmão, que mexeu com a minha estrutura. E não é que eu não conhecesse o texto, mas o Espírito Santo trazendo novas coisas, trazendo a sua palavra, chamando-nos a atenção, ensinando-nos. Dar fruto, não é frutos, não é, às vezes a gente pensa que é só ganhar almas. Ganhar almas é uma forma de... Mas, irmãos, de nada vai adiantar você ganhar almas, se as almas que você trouxer olhar para você e não ver em você um exemplo. É bom que você nem ganhe almas, é bom que você nem ganhe os perdidos. Imagine se você ganhar 10 pessoas perdidas e eles olharem para você e não verem em você uma referência. Então, o primeiro resultado, o mais importante resultado é no nosso caráter. É esse dar muito fruto no nosso caráter, produzir justiça, honestidade, integridade, bondade, amor ao próximo. É esse fruto que a palavra não é te acusar, vai te convencer. Você vai ouvir a palavra e você vai falar assim: puxa vida, eu tenho errado no dízimo, eu tenho errado na oferta, eu tenho errado com a minha esposa, eu tenho errado com a minha família, eu tenho falhado com a minha família, eu tenho errado no meu trabalho. Você é limpo, então você começa a dar fruto. Aí as pessoas olham para você e falam: opa, é diferente esse eu vou seguir, esse homem aí eu vou ter como minha referência. É assim, irmãos. Eu não sou perfeito, irmãos. Os pecados mais terríveis que você já cometeu, pode ter certeza que eu também já cometi.
Os meus olhos já foram tão impuros quanto os seus, os meus ouvidos já foram tão sujos quanto os seus, as minhas mãos já foram tão sujas quanto as suas. Mas a palavra me chamou a atenção, a palavra me chamou, e eu despertei, eu falei, sim, Senhor, o Senhor tem razão e eu estou errado, mais uma vez o Senhor está certo e eu estou errado, eu me arrependo, eu volto atrás, Senhor. É isso, irmãos. Só que hoje em dia isso não é valorizado. Se você quiser ser recompensado pelo mundo, não vai ser. O mundo não valoriza isso. O mundo valoriza igreja bonita, igreja cheia. O mundo valoriza pregações que faz você ganhar dinheiro, que faz você ganhar muita grana. Não valoriza a pregação que mexe com o seu caráter, que mexe com a sua integridade, que chama a atenção para a vida do procedimento. Então o resultado de permanecer é ser limpo, depois o quê? Frutificar. Foi limpo? Foi. Frutificar, e muito fruto. Muito fruto. Versículo 7, um outro resultado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Pedireis o que quiserdes. Diga, pedir o que eu quiser. Aí quando a gente fala essa frase, a gente começa a ficar assim com um sorriso meio largo, né? Pedir o que quiser, opa, é tudo de bom, eu vim aqui para pedir o que eu quiser, né? A gente gosta disso, fala a verdade. A gente gosta, opa, pedir o que quiser, é comigo mesmo. Aqui não é o Silvio Santos, mas tá bom, hein? Quem quer dinheiro, né? Pedir o que quiser é bom, mas vamos entender. Vamos entender. Olha bem, veja comigo bem devagarinho, olha só. Se permanecerdes em mim e as minhas... Se permanecerdes em mim e as minhas palavras. Irmãos, só uma ilustração bem pobrezinha, mas que serve. Olha só. Quando é época de Copa do Mundo, pelo menos os irmãos gostam de futebol. A gente fala sobre o que o tempo inteiro? Copa do Mundo de futebol. Copa do Mundo de futebol. A gente fala sobre o que o tempo inteiro? Os jornais falam sobre o que o tempo inteiro? A TV fala sobre o que o tempo inteiro? A internet fala sobre o que o tempo inteiro? Futebol. É ou não é? Se você começar a trabalhar, ou se você começar a vender chocolate, do que você vai falar? Irmãos, se as minhas palavras permanecerem em vós, olhe para mim, presta bem atenção. Pedir o que quiserdes, não foi isso que nós falamos? É uma frase legal, é uma frase positiva. Mas veja, se as minhas palavras permanecerem em vós, sabe o que ele está dizendo para nós aqui, irmãos? Que quando você está cheio da palavra dele, quando você está transbordando do ensino, da instrução dele, você não pede sem estar fundamentado na palavra. Às vezes eu converso com algumas pessoas aí fora, e às vezes aqui dentro também, que às vezes fala assim, pastor, eu não senti de pregar isso, eu não senti de pregar aquilo. Irmão, sentir é muito bom depois que você preparou. Esse papo de sentir isso, sentir aquilo, eu sinto que essa pessoa, cristão verdadeiro não anda por sentimento, irmão. Não é assim, meu irmão. Eu sinto que essa pessoa, eu sinto que esse fulano, eu sinto que sente, meu irmão. Às vezes os irmãos chegam para mim e falam assim, pastor, olha, eu não confio muito nesse fulano não, hein, pastor, fica esperto. Aí eu falo, eu confio. O pastor é meio bobão mesmo. Não, irmãos. O Senhor confiou em mim quando eu era pecador. Ele me chamou quando eu era um impuro, sujo, terrível. Sabe, irmãos, sentir as coisas é bom. Depois, posterior. Quantas vezes eu estou aqui pregando assim, tudo preparado, aí sinto... Mas está tudo preparado, está tudo pesquisado, estudado, meditado, orado, consagrado. Aí quando a espada está afiada, aí sim. Quantas vezes eu subi aqui em cima para falar X coisa, e Deus me deu Y coisas, dentro daquilo mesmo que eu estava lendo. Então veja, pedireis o que quiserdes, mas se as minhas palavras estiverem em vós, vocês estão me ouvindo ainda? Então assim, irmãos, eu não estou falando para você começar a ler a Bíblia para pedir.
Mas começa a ouvir. Começa a ouvir a pregação. Começa a se entregar. Irmãos, quantas horas você tem num dia? Diga para mim, quantas horas você tem por dia? 24 horas. Quantas horas, irmãos? Alguém aqui tem menos? Será que alguém aqui tem menos? De repente é de outro planeta, né? Que está aqui disfarçado. Nós temos 24 horas, sim ou não, irmãos? Irmãos, quantas horas por semana você vem para a igreja? Vamos pensar aqui? 2 na quarta, 2 na sexta, 2 domingo pela manhã, 2 domingo à noite. Dá quantas horas? 8 horas. Para você ouvir a pregação do Evangelho. 8. Você tem num dia só, em um dia só, você tem 24 horas. Ou você não quer ter 24 horas? Se você não quiser ter, a gente conversa com o pai. Sabe que é fácil para o pai tirar as 24 horas, né? Ó, mata você. Mata você. Que tal matar você? Fala comigo, sim ou não, matar você? Não, eu também não quero morrer agora não. Mas só 24 horas, vamos tirar então, vamos tirar, Deus, aí. Todos nós temos 24 horas. Como é que nós podemos dizer que a palavra ou as palavras permanecem em nós? Se nós primeiro vamos jogar nosso futebol, se nós primeiro vamos ao nosso cinema, se nós primeiro vamos aos nossos lazeres, como é que nós podemos dizer que é a palavra? Então não é questão de você ler a Bíblia para pedir, mas ouvir a palavra. Para que quando você abrir a boca para pedir, você nem pensa, sai a Escritura. E quando você pede de acordo com a Escritura, Deus dá. Ele não nega. Sabe o que é pedir mal, diz Tiago? Sabe o que é pedir mal? É pedir para os próprios deleites. Capítulo 4 de Tiago. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal porque pedem para os próprios deleites. Mas quando você está cheio da palavra, a palavra permanece em você, o ensino encheu você, você abre a boca, meu irmão, sai palavra, sai, isso. Então, o terceiro resultado aqui, é que você pode pedir o que quiser, só que você só vai querer a vontade de Deus, só vai querer a vontade do Senhor, só vai pensar na vontade do Senhor. O outro resultado aqui, verso 8, nisto, de você permanecer e ficar limpo, permanecer e dar muito fruto, permanecer e poder pedir, nisto de você permanecer na palavra, permanecer e ser limpo, permanecer e dar muito fruto, permanecer e pedir, nisto, verso 8, é glorificado o meu Pai. Glória a Deus. Irmãos, você acha, o que vale mais? Você permanecer em Deus ou você dar muito glória a Deus? O que mais glorifica a Deus? Diga para mim, igreja. Permanecer ou levantar a mão e dar muito glória? Permanecer. O que mais glorifica a Deus não é você levantar suas mãos e dar muito glória a Deus, ou dar muitas aleluias, ou dar muita consagração na sua casa, muito jejum. O que glorifica a Deus é você permanecer nele, porque quando você permanece, você fica limpo, ele se alegra. Quando você permanece nele, você dá muito fruto e ele se alegra. Quando você permanece nele, você pode pedir e ele se alegra. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Versos 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus?
Você ama a Deus? Eu posso ouvir isso mais forte? Vocês amam a Deus? Está vendo o que está aqui no verso 10? Se vocês estão guardando os meus mandamentos, vivendo, permanecendo na palavra, vocês permanecerão no meu amor. Como é que eu amo a Deus? É dizendo: te amo, Deus. Te amo, te amo, te amo, Deus. Gritando pelos cotovelos. Vocês falam que amam. Como é que nós podemos deixar isso claro? Permanecendo no amor dele, permanecendo, guardando os mandamentos dele, guardando os mandamentos dele. Se guardardes os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, do mesmo jeito que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus amava seu Pai? Jesus amava Deus Pai? Como é que ele provava isso? Como é que ele deixava isso claro, gente? Como é que Jesus provava que amava a Deus? Permanecendo na palavra. 24 horas por dia. Ou seja, nós, em termos de igreja, não quero nem falar de célula, vai? Mas em termos de igreja, de você vir aqui na igreja, pelo menos assim, eu fiz de 2 horas, mas nem sempre é 2 horas. Nem sempre é 2 horas. 8 horas por semana você vai entregar. Só que num dia só você tem 24 horas. Será que nós estamos permanecendo? Eu quero refletir e eu me avalio também nessa noite. Eu tenho me avaliado enquanto eu prego essa palavra nas igrejas que eu tenho ido. O quanto nós temos permanecido no amor de Deus. Eu não estou dizendo que é só vir para a igreja que você permanece. Mas se isso é básico e nós não fazemos, imagina o resto. Se isso é básico, irmãos. Jesus amava seu Pai, amava. Como é que isso era deixado claro? Permanecendo. Eu sou da simples filosofia. Dia de ouvir a palavra, eu não marco nada. Não marco nada. E os mais antigos aqui sabem que mesmo em tempo de crise nas famílias é quando os filhos estão doentes. Os mais antigos sabem. Medica, dá o remédio e vem para a igreja assim mesmo. Tem que ser uma coisa assim que me tire do sério mesmo. Tem que ser uma contaminação doida mesmo. 24 horas. Ou seja, se você pensar isso, que você só dá 8 horas, vai sobrar para você. Vai sobrar para você 6 dias. 6 dias. E mais 16 horas. Não é? Não é isso? Se você fizer a conta, pôr na matemática, e você colocar, eu dou por semana para Deus, eu dou 8 horas por semana. Então eu terei ainda 6 dias, e mais 16 horas, para mim. Para mim. Ou seja, meu irmão, se Deus pedisse a metade dos seus 7 dias de 24 horas, Ele ainda estaria pedindo muito pouco. Estou pegando a igreja como referência, assim, o estar aqui como referência. Pastor, mas assim, o senhor não está feliz com a igreja? Como está cheia? É verdade. Por isso que eu não estou pregando para a igreja, eu não estou pregando porque jogando direta. Eu estou fazendo a gente refletir mais. Eu estou fazendo você refletir. Quarta-feira é quase igual o dia de hoje. Sexta-feira é quase mesmo o tanto de hoje. Eu sei disso, é assim que tem sido. Deus tem nos abençoado. Eu sei disso. Então não é para você, é para que a gente reflita mais e seja a palavra encarnada, para que você seja a palavra de Deus encarnada nas ruas. Porque, irmãos, está faltando isso. Eu quero ler com vocês de novo. Quero ler de novo, deixa marcado que eu volto para aí já. Quero ler outra vez com vocês lá em 2 Coríntios, de novo, capítulo de número 11. 2 Coríntios, capítulo 11, eu quero que você abra. Eu tenho falado isso aqui sempre, nas quartas, nas sextas, não sei se eu falei aqui domingo desses aí. Capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 4. Capítulo 11, 2 Coríntios, versículo 4.
Porque está faltando a gente permanecer na palavra, e a palavra permanecer em nós. Não é quando você sair daqui, você esqueceu o que você ouviu. Por quê? Porque estamos nesses dias de novo aqui, olha. Capítulo 11 de 2 aos Coríntios, veja essa 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 4. Paulo está desabafando, porque Paulo está sendo rejeitado. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 11 está sendo rejeitado. Veja lá comigo, verso 4. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, e se vocês aceitam espírito diferente, que não tendes recebido, ou um evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse evangelho falsificado, a esse Jesus que não é o verdadeiro, a esse Espírito que não é o Espírito Santo, vocês toleram. Paulo está falando isso no versículo. A esse, de boa mente, vós tolerais, vocês toleram. Olhe para mim. Nós estamos nesse tempo de novo, irmãos e irmãs. Um outro evangelho está sendo pregado, que não é o evangelho do Senhor Jesus. Um outro Jesus é pregado hoje, Jesus das boas dádivas, Jesus dos milagres, Jesus das unções, Jesus das viagens, mas não o Jesus do evangelho. Me lê a Bíblia e me mostra quando foi que Jesus disse que o alvo dele era curar todo mundo, era fazer milagre. Me mostra lá que o grande objetivo de Jesus era fazer milagres. Ele fez inúmeros, ele faz inúmeros hoje ainda, mas não era o alvo dele. O alvo de Jesus era pregar a sua palavra. Então por que nós devemos permanecer puro evangelho? No Cristo de Nazaré, no Galileu, porque existem outros por aí, gente. Tenho dito aqui que não é porque uma igreja lê a Bíblia que ela é bíblica. Não é porque alguém sobe em um altar ou em uma tribuna e lê a Bíblia que tal igreja é bíblica. Lá em Portugal agora, quando eu cheguei lá, eu fui na igreja que o pastor Fernando estava indo lá, está indo lá. Naquele dia era o fim de uma conferência. Era uma conferência de libertação. Eu nunca ouvi tanta asneira na minha vida. Nunca ouvi tanta imbecilidade. O pastor profetizava que não era profecia, o pastor ministrava e ungia e gritava e pedia dinheiro ao mesmo tempo e nada tinha a ver com a Bíblia. E tinha gente chorando. Era uma minoria, mas tinha alguns lá chorando. E não era o evangelho de Jesus. Eu estava lá, eu estava ouvindo e vendo. Ouvindo e vendo. Profecias preparadas, até mesmo para o filho do pastor Fernando. Você via que era dirigida. Foi preparada em casa. Gente, as palavras precisam permanecer em nós. Nós precisamos permanecer na palavra. Você permanece na palavra quando você vem à igreja, mas a palavra permanece em você quando você está no mundo. Lá fora, as palavras têm que permanecer em você. Aqui, meu irmão, você permanece na palavra. Você está na palavra, mas lá fora é hora da palavra aparecer, do caráter aparecer, da integridade cristã aparecer, do evangelho genuíno aparecer. É isso, irmãos. É isso. Aqui Paulo está desabafando, dizendo: a esses aí vocês estão ouvindo. De repente tem gente aqui que até contribui com missionário e nem sabe, nunca vai nem ver um missionário de perto. Quem sabe tem outros aqui que ficam ajudando esses apóstolos satânicos por aí, só porque eles leem a Bíblia, que não tem nada a ver com a Escritura. Quando eu era menino, piquititinho, na igreja que eu frequentava, as minhas irmãs, as velhinhas, já profetizavam mais do que esses tranqueiras por aí. Eu nasci no meio da vigília, fogo comendo solto, Deus se manifestando, mulheres de Deus sem instruções nenhuma, mas mulheres de Deus que fazem muito mais do que esses porcarias que tem por aí.
E às vezes você fica tomado. Esses dias vinham aí, estava zapeando televisão e lá, o cara falava assim, um desses apóstolos safados por aí, dizendo assim: olha, se você é um pastor sozinho, se você quer caminhar com a gente, ligue para nós vamos fazer sua cobertura espiritual. Ah, como eu queria encontrar esse cara face a face, viu? E dizer: ô filho de Satã, filhotinho do diabo. Como eu queria dizer isso, viu, meu irmão? Paulo está aqui dizendo assim: olha, vocês estão recebendo de boa mente outro Jesus, outro evangelho. Versículo 5: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, eles não sabem mais do que eu. Verso 6: embora eu seja falto no falar, o Paulo falando, eu sou falto no falar. Ele quer dizer assim: eu não sou assim tão criativo quanto esses falsos apóstolos. Eu não sou assim tão eloquente como esses falsos apóstolos. Eu não sou assim tão animado como esses falsos apóstolos. Como é que o pastor sabe que é esse significado? Pegue na linguagem de hoje. Vai ver. Embora eu não seja eloquente no falar, Paulo fala: embora eu seja falto no falar, não seja criativo na minha fala, no meu discurso, embora a minha palestra não seja tão criativa, ele fala assim: não sou no conhecimento, eu não sou falto no falar, eu sei quem é o meu Jesus, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus, não é discurso, não é palestras. Ele fala: eu sou falto no falar, eu não sou muito animado para falar, mas eu não sou falto do conhecimento, eu sei do que eu digo, eu sei do que eu falo, eu sei do que eu recebi do Senhor. Eu não estou aqui para bajular ninguém, ele quer dizer isso. Eu não estou aqui para mimar ninguém, eu estou aqui para ensinar todo o conhecimento de Deus. Isso é o que ele fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu estou aqui, eu fui levantado para ensinar todo o conhecimento de Deus. Então permanecer na palavra, volta para João capítulo 15, a gente encerra. João capítulo 15. Então olha, quando você permanece, você é limpo, você dá muito fruto, você pede o que você quiser, porque você pede baseado na palavra, não precisa nem pensar, você glorifica o Pai, você ama a Deus. Quando você permanece na palavra, você ama a Deus. Não é apenas dizer que ama. É lógico que você tem que dizer mesmo, eu tenho que dizer, nós temos que dizer mesmo que amamos a Deus. Mas tem um jeito melhor de dizer, é permanecer. Verso 10 de novo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo jeito que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 14: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos. Olha, gente, que lindo isso aqui. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Nós amamos a Deus. Então está na hora da gente permanecer na palavra e da palavra permanecer em nós. Por quê? Porque essa árvore é Jesus. O Pai, o Deus Pai, é o agricultor, e nós somos os ramos. Esses ramos só darão fruto se estiver grudado na árvore. Se tirar da árvore, esse ramo, esse galho seca e só serve para incendiar, só para atacar fogo, só para queimar. Pegaram isso aqui, meu irmão? Olha, Jesus, Ele é a videira, Ele é o que dá vida. O Deus nosso Pai é o agricultor, é Ele que vai trabalhar em nós, é Ele que vai colocar a mão em você. Eu ouço um amém? É Ele que vai colocar a mão em você, para limpar você, para que você dê mais frutos, e mais ainda. Mas veja, você é o ramo, para mais nada serve se for desconectado da videira, para mais nada presta se for cortado da videira. Nós amamos a Deus, é verdadeiro o que nós falamos. Então eu chamo você, meu irmão, para olhar para a sua vida, para olhar para o seu viver e dizer:
Eu quero permanecer na palavra e quero que a palavra permaneça em mim. Eu quero permanecer ouvindo, aprendendo. E quero que a palavra permaneça em mim, que ela apareça através de mim. Eu não quero aparecer eu não quero que eu apareça, mas eu quero que a palavra apareça. Irmãos, nós não temos que cumprir a Bíblia toda, mas aquilo que o Senhor já falou com você, deixa isso se manifestar. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos agora. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos, por gentileza, não saia do seu lugar agora. Agora é hora da gente aplicar o que nós recebemos.